Olá, amantes de histórias. Sejam muito bem-vindos ao Alma Books. Aqui você encontra os melhores livros clássicos, ficcionais e não ficcionais. Todos em domínio público. No Alma Books os livros ganham voz e a sua imaginação decola sem pagar passagem. Se você curtir a viagem, não esqueça de dar um like. Se inscreva agora mesmo, para não perder nenhuma aventura futura. Então, prepare os fones, relaxe e aproveite. No Jardim do Pachá. Uma noite de entretenimento em Istambul. Por H. Duay. Enquanto Kaique deslizava até o portão do jardim, os três barqueiros se ergueram de suas peles de carneiro e agarraram grampos de ferro cravados no mármore do cais. Shaban, o porteiro grisalho, que estava parado no topo da escadaria com as mãos cruzadas respeitosamente à frente, desceu para ajudar seu mestre a sair. "Vamos esperar, meu pachá?" perguntou o chefe Kaique. O pachá virou-se para Shaban, como se fosse fazer uma pergunta. E, como se fosse responder, Shaban disse: "A madame está lá em cima, na floresta, no quiosque. Ela mandou um recado perguntando se você também gostaria de subir." "Então não espere." Retribuindo Salaam dos barqueiros, o pachá entrou em seu jardim. "A companhia no quiosque ou a madama está sozinha?" perguntou. "Acho que não há ninguém lá, exceto Zumbu Aga", respondeu Shaban, seguindo seu mestre pelo longo caminho central de pedras pretas e brancas. "Zumbu Aga", exclamou o pachá. Mas se lhe passou pela cabeça dizer mais alguma coisa, parou para cheirar um botão de rosa. E então perguntou: "Vamos jantar lá em cima, sabe?" "Não sei, meu pachá, mas vou descobrir." "Diga a eles para trazerem o jantar mesmo assim." "Shaban." "Que noite!" "E peça ao Mustafá para me trazer um café na fonte, por favor? Vou descansar um pouco antes de subir aquela colina." "Na minha cabeça," disse o albanês, virando-se para casa. O pachá continuou até o fim da caminhada. Duas grandes castanheiras da Índia, com suas velas começando a se acender no ar de abril, estavam ali ao pé de um terraço, guardando uma fonte que gotejava na parede coberta de era. Um fio d'água saía misteriosamente do topo de um alto nicho de mármore para uma pequena bacia de mármore, de onde transbordava por duas bicas planas de bronze para duas bacias menores abaixo. Delas, a água pingava de volta para uma única bacia ainda mais abaixo, e assim tilintava em seu caminho irregular, passando por graciosos arabescos e relevos de frutas e flores, até chegar a uma piscina em forma de crescente ao pé do nicho. O pachá afundou-se em uma das cadeiras de vime espalhadas hospitaleiramente sob os castanheiros da Índia e pensou em como era feliz por ter uma fonte da época do sultão Ahmed III, um jardim tão repleto da frescura de abril e uma vista do brilhante Bósforo, das colinas opostas da Europa e do oeste flamejante. Não sei dizer com que precisão ele pensava nisso, pois o pachá não era muito dado a pensamentos. Por que deveria ser, já que possuía, sem esse problema, uma boa parte do que os homens adquirem ao pensar? Se ele tivesse sido cercado de conforto e segurança durante todos os seus dias, eles eram muito mais numerosos, naqueles dias, do que o pachá teria escolhido. Ainda assim, eles o tocaram apenas levemente, apenas aumentando a dignidade de sua bela presença e não tirando nada de sua capacidade de desfrutar de seu pequeno mundo murado. Então ele ficou sentado ali, respirando o ar do lugar e da hora, enquanto os jardineiros iam e vinham com seus regadores, os pássaros cantavam entre os galhos e a fonte jorrava ao lado dele, até que Shaban reapareceu carregando um copo de água e uma xícara de café em uma bandeja giratória. "Shaban, não é da sua conta levar café", protestou o pachá, estendendo a mão para uma barraca próxima a ele. "O que é da sua conta é da minha conta, meu pachá. Não comi o seu pão e o do seu pai durante 30 anos?" "Não. É tanto tempo assim?" "Estamos ficando velhos." "Shaban, estamos ficando velhos", assentiu simplesmente o albanês. O pachá pensou, enquanto tirava sua cigarreira de prata, em outro pachá que o elogiara naquela tarde por sua juventude. E, escolhendo um cigarro, entregou-o ao seu porteiro. Shaban aceitou o cigarro e tirou fósforos de seu cinto colorido. "Há quanto tempo você não vem ao seu país, Shaban?" O pachá, erguendo sua pequena xícara pela tampa de prata,
Percebeu que não tomaria seu café tão ruidosamente se sua esposa francesa estivesse sentada com ele sob os castanheiros da Índia. Mas com seu velho Shaban, ele ainda poderia ser um turco. 18 meses, meu pachá. E quando você vai de novo? Não está claro. Talvez no Ramadã, se Deus quiser. Ou talvez no próximo Ramadã. Alá, Alá. Quantas vezes eu já lhe disse para trazer seu povo para cá? Shaban, temos espaço de sobra para construir uma casa para você em algum lugar. E você poderia ver sua esposa e filhos todos os dias, em vez de uma vez a cada 2 ou 3 anos. Esposas, esposas. Um homem não morre se não as vir todos os dias. Além disso, não seria bom para as crianças. Em Constantinopla, elas se tornam canalhas. Há cristãos demais. E acrescentou apressadamente, é melhor para o menino crescer nas montanhas. Mas temos uma montanha aqui, atrás da casa, riu o pachá. Sua montanha não é como as nossas, objetou Shaban gravemente, buscando em sua mente a diferença que sentia, mas não conseguia expressar. E aquela sua nova esposa? Continuou o pachá. É bom deixar uma jovem como aquela? Você não tem medo? Não, meu pachá. Não tenho medo. Vivemos todos juntos, sabia? Meus irmãos vigiam, e as outras mulheres também. Ela está mais segura que a sua. Além disso, no meu país não é como aqui. Não sei por que nunca fui conhecer este seu país maravilhoso, Shaban. Há tanto tempo pretendo ir, e nunca fui. Mas preciso escalar minha montanha, senão vão pensar que também me tornei um patife. Levantando-se da cadeira, deu um tapinha amigável no albanês. Devo ir também, meu pachá? Zumbu Aga mandou avisar. Zumbu Aga, interrompeu o pachá, irritado. Não, você não precisa vir. Eu explico para Zumbu Aga. Com isso ele deixou Shaban para pegar a xícara de café vazia. Do terraço superior, uma ponte atravessava a estrada pública até o bosque. Se não era um bosque, era, em todo caso, um bosque de bom tamanho, subindo a encosta íngreme à vontade. Havia árvores de todos os tipos e tamanhos, mas a maior parte delas era do tipo que precisava ser aparada com um verde delicado em abril, e entre elas havia tantas árvores de judas retorcidas que tingiam trechos inteiros da encosta com sua floração rosa escura. A estrada que o pachá subia lentamente, balançando suas contas de âmbar atrás de si enquanto caminhavas, zigue-zagueava tão lentamente para frente e para trás entre as árvores que uma carruagem poderia ter subido. Dessa forma, de fato, o pachá subira mais de uma vez ao quiosque, nos dias em que sua mãe costumava passar boa parte do verão lá em cima e quando ele era casado com sua primeira esposa. A lembrança dos dois, e de seus costumes antiquados, penetrava com certa intensidade em sua sensação geral de bem-estar, ministrada pelas árvores em flor, pelo ar da primavera e pela vista do pôr do sol. De vez em quando, um enorme plátano convidava a parar e observá-lo, ou um semicírculo de ciprestes. Então, finalmente, ele chegou ao topo da colina, onde, em uma clareira gramada, uma pequena casa dava para o vale do Bósforo através de uma fileira de grandes pinheiros mansos. A porta do quiosque estava aberta, mas sua esposa não estava visível. O pachá parou por um instante, como fizera 1000 vezes antes, e olhou para trás. Não era homem de ficar insensível ao que via entre os troncos colunares dos pinheiros, onde colinas europeias traçavam uma curva escura contra o céu que se esvaía, e onde o sinuoso canal lá embaixo ainda refletia um último brilho do dia. A beleza disso, a doçura áspera do ar de abril, os sons infinitesimais da floresta e as memórias semiconscientes envolvidas em tudo isso fizeram suspirar. Ele se virou e subiu os degraus da varanda. O quiosque parecia muito escuro e desconhecido quando o pachá entrou. Ele se perguntou o que teria acontecido com Helene, se por acaso ele a teria cruzado no caminho. Ele a queria. Ela era a expressão do que a noite despertava nele. Ele não ouviu nada, porém, além do barulho da água de uma fonte meio invisível. Isso lembrou, por um instante, da outra fonte, abaixo, e de Shaban. Seus passos ressoaram ocos no pavimento de mármore enquanto ele entrava no velho salão escuro, em forma de T, com a cruz mais longa que a perna.
Ainda havia luz suficiente para ele distinguir o brilho das janelas em 3 lados e o quadrado da fonte no centro. Mas as cúpulas pintadas acima estavam perdidas na sombra. Os espaços de cada lado da baía por onde ele entrava, completando o retângulo do quiosque, eram preenchidos por 2 quartinhos que se abriam para a cruz em T. Ele entrou no da esquerda, onde Helene costumava sentar, porque não havia grades. O quarto estava vazio. O lugar parecia tão estranho e silencioso no crepúsculo que uma espécie de apreensão começou a crescer nele, e ele quase desejou ter mencionado Chaban. Voltou-se para o segundo quarto, o de grades, o harém, como o chamavam. Curiosamente, foi Helene quem jamais o deixou europeizá-lo, apesar das grades. De vez em quando, ele descobria que ela gostava mais de algumas coisas turcas do que ele. Assim que abriu a porta, viu-a sentada no divã em frente. Ele reconheceu seu perfil contra a palidez quadriculada da grade, mas ela não se moveu nem o cumprimentou. Foi Zumbu Aga quem fez isso, assustando ao se levantar de repente ao lado da porta e dizer em voz alta: "Que seja agradável a sua vinda, meu pachá." O pachá havia se esquecido de Zumbu Aga, e parecia estranho para ele que Helene continuasse sentada silenciosa e imóvel em seu sofá. "Boa noite", disse ele por fim. "Você está sentado aqui, bem quietinho, no escuro. Não tem luz neste lugar?" Foi novamente Zumbu Aga quem falou, alternando uma pergunta com a outra. "Chaban veio com você?" "Não", respondeu o pachá secamente. "Ele disse que tinha uma mensagem, mas eu lhe disse para não vir." Exclamou o eunuco com sua voz arrastada e aguda. "Mas não importa. Para nós dois." O pachá ficou cada vez mais confuso, pois isso não era a cena que imaginara ao atravessar o parque em resposta à mensagem da esposa. E não diminuiu a perplexidade quando o eunuco se virou para ela e disse em outro tom: "Agora você vai me dar essa chave?" A francesa não deu mais atenção à pergunta do que à entrada do pachá. "O que você quer dizer, Zumbu Aga?" perguntou o pachá bruscamente. "Essa não é maneira de falar com sua senhora." "Quero dizer isto, meu pachá", retrucou o eunuco, "que alguém está se escondendo neste baú e que madama guarda a chave." Foi o que o pachá ouviu, no agudo absurdo do homem negro, no quarto que escurecia. Olhou para baixo e distinguiu, ao lado da figura alta do eunuco, o baú sobre o qual ele estivera sentado. Então, olhou para Helene, que ainda permanecia sentada em silêncio diante da treliça. "Do que você está falando?" perguntou ele por fim. Mais estupefato do que qualquer outra coisa. "Quem é? Um ladrão? Alguém tem." Ele deixou a vaga pergunta sem formular, mesmo em sua mente. "Ah, isso eu não sei. Pergunte à madama. Provavelmente é uma das amigas cristãs dela. Mas pelo menos se fosse uma mulher, ela não estaria tão relutante em abrir o baú para nós." O silêncio que se seguiu, enquanto o pachá olhava em silêncio para o baú, para Zumbu Aga e para sua esposa, foi preenchido por uma confusão de sentimentos mais estranha do que jamais experimentara. Mesmo assim, ele estava surpreendentemente calmo, percebeu. Seu pulso acelerou muito pouco. Disse a si mesmo que não era verdade e que realmente precisava se livrar do velho Zumbu, afinal, se continuasse cometendo gafes tão absurdas e colocando todos em risco. Como poderia algo tão barroco acontecer a ele, o pachá, que devia o que era aos honrados padres e que passará a vida honrada e pacificamente até aquele momento? No entanto, ele tivera uma impressão, entrando no velho e escuro quiosque e não encontrando ninguém, até encontrar aqueles 2 sentados ali daquele jeito extraordinário, como se tivesse saído de seu jardim familiar, que conhecia como a mão, para um país que desconhecia, onde tudo poderia ser verdade. E ele desejou quase apaixonadamente, que Helene dissesse alguma coisa, gritasse contra Zumbu Aga, se aquietasse, em vez de ficar ali sentada tão imóvel, distante e diferente das outras mulheres. Então ele começou a perceber que, se fosse verdade, ele deveria fazer alguma coisa. Ele deveria fazer barulho. Ele deveria matar alguém. Era o que sempre faziam. Era o que seu pai teria feito, ou certamente seu avô.
Mas ele também disse a si mesmo que não era mais possível fazer o que seu pai e seu avô haviam feito. Ele vinha desaprendendo os costumes deles há muito tempo. Além disso, ele estava velho demais. Uma pontada repentina o atingiu ao pensar em quão velho ele era e quão jovem Helene. Mesmo que ele vivesse até os 70 ou 80 anos, ela ainda teria uma vida pela frente quando ele morresse. Sim, era como Shaban dissera. Eles estavam envelhecendo. Ele nunca havia realmente sentido a humilhação disso antes. E Shaban dissera, estranhamente, algo mais que sua própria esposa estava mais segura do que a do Pachá. Ainda assim, ele sentia uma estranha compaixão por Helene, também, porque ela era jovem, e era a época de árvore de Judas, e ela era casada com cabelos grisalhos. E embora ele fosse um pachá, descendente de grandes pachás, e ela fosse apenas uma garotinha francesa quelconque, ele sentia mais medo do que nunca de fazer papel de bobo diante dela, quando ele lhe prometera que ela seria tão livre quanto qualquer outra mulher europeia, que ela viveria sua vida. Além disso, o que o homem negro tinha a ver com os assuntos particulares deles? Von Buaga ouviu-se de repente dizendo asperamente, esta casa é sua ou minha? Já lhe disse 100 vezes que não deve incomodar uma dama, nem a seguir, nem sequer adivinhar onde ela está e o que está fazendo. Mantive-o em casa porque meu pai o trouxe para cá. Mas se eu ouvir falar de você falando com a madama novamente, ou espionando-a, mando para a rua. Ouviu? Agora saia. Ama, meu pachá, eu imploro, suplicou o eunuco. Havia algo de ridículo em sua voz, vindo de sua altura. O pachá se perguntou se ele havia sido uma pessoa importante na família por muito tempo para perceber a mudança em sua posição, ou se ele realmente. De repente, um lampião atravessou a janela escura, tocou o rosto negro do negro por um instante e subiu pela parede. O silêncio voltou a reinar no quartinho, um silêncio no qual a fonte deixava cair seu tamborilar prateado. Então, passos subiram a varanda e ecoaram no outro cômodo, que se iluminou por sua vez, e um homem apareceu, espiando de um lado para o outro, com uma grande lanterna sanfonada branca na mão. Atrás do homem, 2 outros criados apareceram, carregando na cabeça bandejas redondas de madeira cobertas por sedas estampadas, e um menino puxando uma cesta enorme. Quando descobriram os 3 no quartinho, fizeram uma reverência respeitosa. Onde vamos pôr a mesa? Perguntou o homem com a lanterna. Para o pachá, a lanterna parecia tornar o mundo mais parecido com o lugar que ele sempre conhecera. Ele se virou para a esposa, desculpando-se. Eu disse a eles para enviarem o jantar para cá. Mas esqueci da mesa. Acho que não tem nenhuma aqui. Não, disse Helene do seu sofá, sentada com a cabeça apoiada na mão. Foi a primeira palavra que ela disse, mas, por menor que fosse, tranquilizou-o, como a lanterna. Ali está o baú, arriscou Zumbuaga. A interrupção dos servos distraiu a todos por um momento. Mas o pachá voltou-se contra ele com tanta veemência que o eunuco fez uma oração apressada e foi embora. Por que não? Perguntou Helene, quando ele saiu. Podemos sentar em almofadas. Por que não? Ecoou o pachá. Por mais grato que estivesse pela interrupção, ele se viu desejando, secretamente, que Helene tivesse desencorajado sua ideia de um jantar piquenique, e não pôde deixar de sentir um certo constrangimento ao dar as ordens necessárias e observar os criados largarem seus apetrechos e puxarem o baú para o meio da sala. Havia algo irreal e teatral na cena, a luz incerta da lanterna. Obviamente, o baú não era iluminado. Era um velho baú de madeira de cipreste que eles sempre usavam no verão para guardar peles, polido em um marrom brilhante, com um pequeno padrão embutido de marrom escuro e creme ao redor da borda de cada superfície, e um desenho mais complexo ornamentando o centro da tampa. Ele vagamente associou sua mãe a isso. Sentiu um distinto alívio quando os homens estenderam o pano. Sentiu como se tivessem coberto mais coisas do que ele conseguia nomear. E quando eles trouxeram castiçais e velas, e os colocaram na mesa improvisada e no nichos ao lado da porta, ele parecia retornar à luz confortável do bom senso. É assim que costumávamos fazer quando eu era menino, disse ele com um sorriso, enquanto ele e Helene se acomodavam nas almofadas do sofá, em lados opostos da comoda.
Só que naquela época tínhamos mesinhas de 15 centímetros de altura, em vez de mesinhas grandes como esta. É uma pena que tenhamos estragado tudo isso, disse ela. Será que estamos mais felizes por nos empoleirarmos em cadeiras ao redor de grandes andaimes e empilhá-los com tantos tipos de porcelana e metal? Afinal, eles sabiam como viver as pessoas que eram capazes de imaginar um lugar como este. E tiveram o bom gosto de não encher um cômodo com coisas. Seu avô, não é? Ele temia que ela não dissesse nada, que permanecesse silenciosa e impenetrável, como antes de Zumbuaga, como se o peito entre eles fosse uma barreira que nada pudesse transpor. Seu coração se aliviou ao ouvi-la falar. Não era exatamente a sua voz natural? Era meu bisavô, o grão-vizir. Dizem que ele sabia viver à sua maneira. Ele construiu o quiosque para uma bela escrava sua, uma grega, a quem chamava de Romã. Madame Romã? Que nome encantador! E é por isso que o código dela está em todo lugar, viu? Ela apontou para a série de armários e nichos de cada lado da porta, pintados com flores de romã, e para os relevos de gesso ao redor da lareira coberta, e para o conjunto de romãs que formavam o centro da treliça dourada e pintada do teto. Alguém poderia ser muito feliz em uma casa tão pequena. Ela tem um ar de ter sido feita para momentos. E você sente como se eles tivessem algo a ver com a forma maravilhosa como ela desbotou. Ela parecia que pretendia dizer outra coisa, mas não disse. Mas, depois de um momento, acrescentou, você pode pedir para fecharem a água da fonte? Está um pouco frio, agora que o sol se pôs, e parece chuva, ou lágrimas. O jantar, no geral, não correu tão mal. Havia pratos para passar de um lado para o outro. Havia perguntas a serem feitas ou comentários a serem feitos. Havia os criados com quem conversar. No entanto, cada vez mais, o pachá não conseguia deixar de se perguntar. Quando o silêncio se instalou, ele também não conseguia deixar de ouvir. E muito menos conseguia deixar de olhar para Helene. Olhou para ela, tentando não olhar, com uma curiosidade intensa, como se nunca tivesse visto antes, perguntando-se se havia algo de novo em seu rosto e como ela ficaria se ela seria assim. Ela não fez nenhuma tentativa de manter o fluxo das palavras, como se quisesse distrair a atenção dele. Ela também não era suave, não estava tentando seduzi-lo, e não demonstrou gratidão por ele ter mandado Zumbuaga embora. Nem tentou, por mais que uma inflexão, insinuar, desculpar ou explicar. Ela era o que sempre foi, perfeita e evidentemente um pouco cansada. Ela era de fato mais do que perfeita, era prodigiosa. Quando ele lhe perguntou certa vez no que ela estava pensando e ela respondeu Pandora, batendo no baú entre eles. Ele nunca ouvirá a história daquela moça grega e sua caixa, e ela lhe contou gravemente sobre todas as calamidades que resultaram disso e o único presente de esperança que restava. Mas não posso ser turca por muito tempo, acrescentou ela, com um sorriso. Minhas pernas estão dormentes. Preciso mesmo andar um pouco. Depois que ele a ajudou a se levantar, ela os conduziu até a outra sala. Eles tomaram café e fumaram cigarros ali. Helene caminhou lentamente de um lado para o outro da sala, parando de vez em quando para olhar para o espelho d'água quadrado da fonte e afagar os cabelos. O pachá sentou-se no longo e baixo divã que corria sob as janelas. Podia observá-la com mais facilidade agora. E o distanciamento com que começara a olhá-la cresceu, apesar de tudo, até a sensação de estar olhando para uma estranha. Afinal, o que sabia sobre ela? Quem era ela? O que lhe acontecerá durante todos os anos em que não a conhecera, naquela estranha vida europeia livre que tentará imitar e da qual, no fundo, desconfiava secretamente? O que ela realmente lhe dissera e o que ele realmente adivinhara sobre ela? Talvez pela primeira vez na vida, percebeu quão pouco uma pessoa pode saber de outra, especialmente um homem ou uma mulher. E lembrou-se novamente de Shaban e daquela frase sobre sua esposa ser mais segura do que Helene. Shaban realmente queria dizer alguma coisa? Helene estava segura? Reconheceu para si mesmo, por fim, que a pergunta estava lá em sua mente, esperando para ser respondida. Helene não o ajudou. Ela estava parada há algum tempo num ângulo estranho em relação à piscina, olhando para dentro dela.
Ele conseguia ver o rosto dela ali, com os olhos desviados. Como um reflexo é misterioso, disse ela. É tão real que você não consegue acreditar que desaparece para sempre. Quantas vezes Madame Roman deve ter olhado para esta piscina, e ainda assim eu não consigo encontrá-la lá dentro. Mas sinto que ela está realmente lá, mesmo assim, e quem sabe quem mais. Dizem que espelhos não lisonjeiam. O Pachá não se conteve e respondeu, mas eles são muito discretos. Não contam histórias. Helene ergueu os olhos. No quartinho, os criados haviam limpado a mesa improvisada e guardado tudo de novo, exceto as velas. Estou aqui há muito tempo, disse ela, e estou bastante cansada. Está um pouco frio também. Se não se importa, acho que vou descer para casa agora, com os criados. Você não vai querer ir tão cedo, pois Zumbu Aga ainda não terminou o que tem a lhe dizer. Zumbu Aga, exclamou o Pachá. Eu o mandei embora. Ah, mas você deve conhecê-lo bem o suficiente para ter certeza de que ele não iria. Vamos ver. Ela bateu palmas. O servo da lanterna imediatamente saiu até ela. Você pode pedir para Zumbu Aga vir aqui? Disse ela. Ele está na varanda. O homem foi até a porta, olhou para fora e disse uma palavra. Então, afastou-se com Salaam respeitoso, e o eunuco entrou. Ele retribuiu a saudação negligentemente e caminhou até que seu ar de importância se transformou em humildade ao avistar o Pachá. Depois de fazer o Salaam, ele permaneceu com as mãos cruzadas à frente do corpo. Eu descerei com você, disse o Pachá à esposa, levantando-se. É tarde demais para você atravessar a floresta no escuro. Bobagem! Ela lançou-lhe um olhar que continha mais do que o tom com que acrescentou. Por favor, não faça isso. Estarei perfeitamente segura com 4 criados. Pode dizer a eles para não me deixarem fugir. Aproximando-se, colocou a mão no decote do vestido e estendeu-a em sua direção. Aqui está a chave. A chave da caixa de Pandora. Pode guardá-la para mim, por favor? Adeus. E fazendo um sinal para os criados, ela saiu do quiosque. O Pachá ficou muito surpreso, a princípio, para se mover, e muito consciente dos olhares dos servos, muito incerto sobre o que ele deveria fazer, com muito medo de fazer algo errado, algo anti-europeu. E depois já era tarde demais. Ele ficou observando até que o brilho da lanterna desapareceu entre as árvores escuras. Então seus olhos encontraram os do eunuco. Por que você não desce também? Sugeriu Zumbu Aga. O clima instável de uma casa grande o tornará um oportunista perfeito demais para não adotar a linha de ser a favor novamente. Pode ser melhor. Me dê a chave e eu farei o que for preciso. Mas você pode mandar Shaban subir. Por que não? Perguntou-se secretamente o Pachá. Não seria a melhor saída? Ao mesmo tempo, sentia uma certa repulsa, agora que Helene se fora, da mesma forma como se fora. Ela era realmente prodigiosa. E com o desaparecimento da lanterna que lhe trouxera uma certa tranquilidade, sentiu pesar sobre si o peso de uma situação não esclarecida, fantástica, mas crucial. E o negro o irritava intensamente. Obrigado, Zumbu Aga, ele respondeu. Mas eu não sou enfermeiro de madama e não lhe darei a chave. Se ao menos ele pudesse. Pensou ele novamente. Você acredita nela, nessa mulher Frank que você nunca tinha visto há 5 anos, e não acredita em mim, que moro na sua casa há mais tempo do que você consegue se lembrar. O eunuco disse isso com tanta amargura que o Pachá se comoveu, apesar de tudo. Ele nunca fora de pensar muito em relações pessoais menores, mas mesmo naquele momento percebeu. Seria em parte porque queria mais tempo para se decidir? Que nunca gostara de Zumbu Aga como gostara de Shaban, por exemplo. No entanto, mais honras eram devidas, na antiga tradição familiar, ao primeiro. E ele fora associado à história da casa por ainda mais tempo. Meu pobre Zumbu, ele disse pensativamente, você nunca me perdoou por me casar com ela. Meu Pachá, você não é o primeiro a se casar com uma descrente, nem o último. Mas tal casamento deve ser para a glória do Islã, e não para o seu descrédito. Quem pode confiar nela?
Ela ainda é cristã. E é muito jovem. Ela virou o mundo de cabeça para baixo. O que seu pai diria a uma nora que anda descaradamente pela rua, sem véu, sozinha, e que recebe em sua casa homens que não são parentes seus ou dela? Não está certo. As mulheres só sabem uma coisa: enganar os homens. E elas nunca se contentam em enganar um. O Pachá, ainda esperando para se decidir, deixou sua imaginação pairar sobre Zumbu Aga. Era realmente um tanto absurdo, afinal, o papel que as mulheres desempenhavam no mundo, e quão insignificante tudo isso se resumia no fim. Será que o homem negro, ele se perguntava, caminhava em um mundo mais claro e fresco, livre das nuvens, das iridescências, dos langores, dos perfumes, das estranhas obsessões que faziam os outros andarem tantas vezes como loucos? Ou será que algum resquício de humanidade absurda ainda se manifestava obscuramente nele? Ou uma amargura por não ser como os outros homens? Talvez fosse por isso que o Pachá se sentia mais amigável com Shaban. Eles eram mais parecidos. Você tem razão, Zumbu Aga, disse ele. O mundo está de cabeça para baixo. Mas nem a madama nem nenhum de nós o fez assim. Tudo o que podemos fazer é tentar manter a cabeça fria enquanto ele gira. Agora, por favor, me diga como veio parar aqui em cima? A madama nunca lhe disse para vir. Você sabe perfeitamente que os costumes da Europa são diferentes dos nossos e que ela não gosta que você a siga por aí. Que mulher gosta de ser seguida? Retrucou o eunuco com um sorriso malicioso. Sei que você me disse para deixá-la em paz. Mas por que fui trazido para esta casa? Devo ficar parado assistindo a desonra que se abate sobre ela simplesmente porque você comeu o veneno de uma mulher? Zumbu Aga, respondeu Pachá bruscamente, não estou discutindo o velho e o novo ou isto e aquilo, mas estou pedindo que você me diga do que se trata todo esse discurso. Dê-me essa chave e eu lhe mostrarei do que se trata, disse o eunuco, dando um passo à frente. Mas o Pachá percebeu que não estava pronto para ir tão direto ao ponto. Você não pode responder a uma pergunta simples, ele exigiu irritado, recuando para o outro lado da fonte. O reflexo do teto pintado na piscina o fez pensar em Helene e em Madame Roman. Ele olhou fixamente para a água parada como se procurasse o rosto de Helene ali. Haveria algum outro rosto escondido ao lado dele, zombando dele? Mas Zumbu Aga recomeçou, teimosamente. Vim aqui porque é meu dever estar aqui. Fui à cidade esta manhã. Quando voltei, me disseram que você estava fora e que a madame estava aqui em cima, sozinha. Então eu vim. Este é um lugar para uma mulher ficar sozinha. Uma mulher jovem, com homens trabalhando por toda parte, e não sei quem, e 1000 maneiras de entrar e sair das colinas, e 10.000 esconderijos na floresta? O Pachá fez um gesto de impaciência e se virou. Mas, afinal, o que se podia fazer com o velho Zumbu? Ele fora criado em sua tradição. O Pachá acendeu outro cigarro para se ajudar a pensar. Bem, eu subi aqui, continuou o eunuco, e enquanto vinha, ouvi Madama cantando. Você sabe como ela canta as canções dos francos. O Pachá sabia, mas não disse nada. Enquanto caminhava de um lado para o outro, fumando e pensando, seu olhar captou na poça um reflexo do outro lado da sala, onde ficava a porta da sala de treliça e onde o baú de cipreste estava como os criados o haviam deixado no meio do chão. Seria aquilo que Helene estivera olhando por tanto tempo? Perguntou-se. Imaginou como conseguirá sentar-se ao lado daquilo tão silenciosamente. Parecia agora algo escuro e perigoso, agachado ali na sombra do pequeno quarto. Sentei-me sob o terraço, ouviu o eunuco continuar, onde ninguém podia me ver, e fiquei escutando. E depois que ela parou, ouvi. Não importa o que você ouviu, interrompeu o Pachá. Já ouvi o suficiente. Ele estava envergonhado e decidido. Sentia-se como se tivesse bancado o espião com Zumbu Aga. E, afinal, havia uma maneira simples de responder à sua pergunta. Jogou fora o cigarro, entrou no quartinho, inclinou-se sobre o baú e encaixou a chave na fechadura. Nesse momento, um rouxinol irrompeu cantando, mas tão perto e tão alto que ele se assustou e olhou por cima do ombro. Num instante, recompôs-se, sentindo os olhos do homem negro sobre os seus. No entanto,
Não conseguiu reprimir a sequência de associações iniciada pelo trinado apaixonado do pássaro, mesmo enquanto começava a girar a chave do baú onde sua mãe costumava guardar suas peles e bordados antigos e pitorescos. A ironia do contraste paralisou sua mão por um estranho momento, assim como a diferença entre esta noite de primavera e outras noites de primavera em que os rouxinóis cantavam. E se, afinal, apenas a calamidade saísse do baú e ele perdesse seu último presente de esperança? Ele finalmente sabia o que fazer. Rapidamente retirou a chave da fechadura, endireitou-se novamente e olhou para Zumbu-Aga. Desça e chame Shaban, ele ordenou, e não volte mais. O eunuco o encarou. Mas se tinha algo a dizer, decidiu não dizer. Fez uma saudação silenciosa e foi embora. O pachá sentou-se no divã e acendeu um cigarro. Quase imediatamente, o rouxinol parou de cantar. Por alguns instantes, os passos de Zumbu-Aga puderam ser ouvidos lá fora. Então, tudo ficou muito silencioso. O pachá não gostou daquilo. Olhe para onde quer que olhasse, não conseguia deixar de ver o baú, ou de ouvir. Levantou-se e foi para a sala grande, onde abriu a torneira da fonte. As gotas que caíam lhe faziam companhia e o impediam de procurar reflexos perdidos. Mas logo fizeram pensar no que Helene havia dito sobre elas. Saiu para a varanda e sentou-se nos degraus. À sua frente, os pinheiros erguiam suas grandes copas escuras contra as estrelas. Outras estrelas cintilavam entre os troncos, bem abaixo, onde se encontravam as luzes da costa do Bósforo. Estava tão quieto que o som da água chegava até ele, e de vez em quando ele conseguia até ouvir rouxinóis do lado europeu. Outro rouxinol começou a cantar em sua própria floresta, o mesmo que lhe disseram o que fazer, disse a si mesmo. Quantas outras coisas os rouxinóis lhe haviam cantado, anos atrás. E por quanto tempo os pinheiros ouviram ali, ainda fortes, verdes, robustos e vivos, enquanto ele, e quantos antes dele, se sentaram sob eles por um tempo e depois foram embora. Nesse momento, ele ouviu passos na entrada da casa e Shaban chegou, carregando algo escuro na mão. — O que é isso? — perguntou o pachá enquanto Shaban o estendia. — Um revólver, meu pachá. Zumbu-Aga me disse que você o queria. O pachá riu secamente. Zumbu cometeu um erro. O que eu quero é uma pá, ou algumas. Você consegue encontrar uma sem perguntar a ninguém? Sim, meu pachá, respondeu o albanês prontamente, colocando o revólver nos degraus e desaparecendo novamente. E não demorou muito para que ele voltasse com os instrumentos desejados. Precisamos cavar um buraco em algum lugar, Shaban, disse seu mestre em voz baixa. Deve ser em um lugar onde as pessoas não costumam ir, mas não muito longe do quiosque. Shaban imediatamente se dirigiu para as árvores nos fundos da casa. O pachá o seguiu silenciosamente por uma trilha que serpenteava pela floresta. Um rouxinol começou a cantar novamente, bem perto deles. O rouxinol, pensou o pachá. Ele está nos dizendo para onde ir. Ele disse. Shaban se permitiu uma risada baixa. Acho que ele está dizendo à dona para onde ir. Mas nós também iremos. E eles seguiram em direção a um lado do caminho até chegarem ao pé do alto cipreste. Isso servirá, disse o pachá, se as raízes não estiverem no caminho. Sem dizer uma palavra, Shaban começou a cavar. O pachá pegou a outra pá. Para o albanês comum, não havia nada de extraordinário. O extraordinário era que seu mestre conseguia mantê-la em pé, por mais macia que fosse a terra sob as árvores. O mais difícil era que eles não conseguiam ver o que estavam fazendo, exceto a luz de um fósforo ocasional. Mas, por fim, o pachá julgou que a escavação irregular tinha profundidade suficiente. Então, ele os conduziu de volta ao quiosque. Eles encontraram Zumbu-Aga no pequeno quarto, sentado no sofá com um revólver em cada mão. — Achei que tivesse lhe dito para não voltar! Exclamou o pachá severamente. — Sim, gaguejou o velho eunuco, mas fiquei com medo de que algo lhe acontecesse. Então esperei abaixo dos pinheiros. E quando você foi para a floresta com Shaban, vim aqui para observar. Ele ergueu um revólver significativamente. Encontrei o outro na escada. Muito bem, disse o pachá por fim, mais gentilmente.
Naquele momento, ele até achou graça na imagem que o homem negro fazia, em sua sobrecasaca sóbria, com suas duas armas. E Zumbuaga não encontrou nada menos para admirar, na aparência das roupas de seu mestre. Mas agora não precisa mais vigiar, acrescentou este. Se quiser vigiar, faça-o na base da colina. Não deixe ninguém subir aqui. Na minha cabeça, disse o eunuco. Ele viu que Shaban, como sempre, era mais confiável do que ele. Mas não lhe cabia protestar contra a ingratidão dos mestres. Fez uma reverência e saiu da sala. Quando ele se foi, o pachá voltou-se para Shaban. Esta caixa, Shaban, está vendo esta caixa? Ela se tornou um problema para nós, e eu vou levá-la para lá. O albanês assentiu gravemente. Segurou uma das alças para avaliar o peso do baú. Ergueu as sobrancelhas. Você pode me ajudar a colocá-lo nas costas? Ele perguntou. Não tente fazer isso, Shaban. Vamos superar isso juntos. O pachá segurou a outra maçaneta. Quando chegaram à porta externa, ele abaixou a outra. Não havia luz. Espere 1 minuto. Shaban, vamos fechar o quiosque para que ninguém perceba nada. Ele voltou para apagar as velas. Então pensou na fonte. Viu uma última sequência de imagens fragmentadas na piscina enquanto fechava a água. Quando terminou, apagou as luzes e tateou até a porta. Quando descobriu que Shaban já havia ido embora com o baú. Uma gota d'água ecoou estranhamente atrás dele no quiosque. Trancou a porta e correu atrás de Shaban, que conseguirá colocar o baú nas costas. Shaban também não deixou o pachá ajudá-lo até chegarem à beira da floresta. Lá, carregando o baú, cambalearam por entre as árvores até o local que estava pronto. Agora precisamos ter cuidado, disse o pachá. Ele pode escorregar ou ficar preso. Mas você vai enterrar a caixa também? Perguntou Shaban, demonstrando surpresa pela primeira vez. Sim, respondeu o pachá. E acrescentou, é da caixa que quero me livrar. É uma pena, comentou Shaban, pesaroso. É uma caixa muito boa. Mas, você sabe. Então, vamos lá. Ouviu-se um som de raspagem e um baque abafado, seguido por uma queda de terra e pedrinhas na madeira. O pachá se perguntou se ouviria mais alguma coisa. Mas primeiro um rouxinol, depois outro, começou a preencher a noite com sua loucura de abril. São 2, comentou Shaban. Ela vai levar aquele que lhe disser as coisas mais doces. A resposta do pachá foi jogar uma pá cheia de terra no baú. Shaban se juntou a ele com tanto vigor que o buraco logo ficou bem cheio. Estamos velhos, meu pachá, mas ainda servimos para alguma coisa, disse Shaban. Vou esconder as pás aqui nos arbustos, acrescentou, e amanhã cedo voltarei, antes que qualquer um desses jardineiros preguiçosos acorde, e consertarei tudo para que ninguém saiba. Pelo menos havia uma pessoa de quem se podia ter certeza. O pachá percebeu isso com gratidão, enquanto caminhavam de volta pelo parque. Ele não tinha vontade de conversar, mas pelo menos sentiu a satisfação de ter feito o que decidirá fazer. Lembrou-se de Zumbuaga enquanto se aproximavam da base da colina. O eunuco, porém, levará sua missão mais a sério do que lhe fora confiada, ou preferia não ser visto. Talvez quisesse fazer um novo reconhecimento no topo da colina. Acho que não vou entrar ainda, disse o pachá enquanto atravessavam a ponte para o jardim inferior. Estou bastante sujo, e gostaria de descansar um pouco sob os castanheiros. Você poderia me trazer um sobretudo, Shaban, e uma escova? E você poderia me trazer um café também. Como estava cansado. E como fazia pouco tempo, mas que eternidade, desde que se sentara pela última vez em uma das cadeiras de vime. Tateou em busca dos cigarros. Ao fazê-lo, descobriu algo mais no bolso, algo pequeno e duro que a princípio não reconheceu. Então se lembrou da chave. A chave. De repente, jogou-a na piscina ao lado. Fez um pequeno e forte respingo, que foi ecoado pelas bacias pingando. Levantou-se e tateou na era em busca da manivela que fechava a água. No fundo do jardim,
O Bósforo batia suavemente na escuridão. Ao longe, no alto da floresta, os rouxinóis cantavam. Chegamos ao fim desta jornada. Esperamos que tenha curtido cada minutinho. Se você gostou e quer mais histórias para embalar seus dias, não se acanhe. Conte para nós, deixe nos comentários qual a próxima obra que você quer ouvir aqui no canal. Sua sugestão pode ser o nosso próximo destino. Clica no inscrever-se para não perder nenhuma novidade. Deixa aquele like maroto para a gente saber que você está curtindo. E ativa o sininho para ser o primeiro a embarcar em novas aventuras literárias. Muitíssimo obrigada por nos acompanhar até o final. Sua companhia é a melhor parte da nossa história.